Olá, seja bem-vindo ao programa Personalidades. Estamos começando mais um episódio. Hoje recebendo o presidente da Gaadim, que é um grupo aqui de Indaiatuba. Daqui a pouco a gente explica o que é Gaadim. É o Isidoro Ângelo Mazzottini. Ele vem conversar com a gente sobre a vida dele e também sobre o trabalho desenvolvido nessa entidade de Indaiatuba. Bem-vindo, Isidoro. Boa tarde, muito obrigado. É um prazer te receber aqui para a gente conversar um pouquinho da sua vida. Quem é o Isidoro? Conta pra gente. Bom, essa pergunta nunca me fizeram dessa forma. Que bom! Mas o Isidoro é um homem perto dos 50 anos, deficiente físico, congênito. Eu tenho uma síndrome que ela se chama síndrome de Maffucci. Ela é uma mistura das células de ósseas com cartilagem e que causa deformações e atrofias, né, em ossos longos. E hoje, isso foi congênito, né, desde nascença. E a minha vida se desenvolveu não exatamente dessa forma como deficiente físico, mas propriamente dito, como que hoje eu trabalho, mas ela foi poderia dizer, o início de tudo, né? Eu tive uma criação não muito ortodoxa, ou seja, meus familiares preferiram que eu enfrentasse o mundo, que eu fosse vivê-lo, né? E isso até por um conselho médico, né, onde disse que como não teria uma cura ou não teria porque a minha deficiência, ela na puberdade, na adolescência, ela calcifica os ossos, então ele deixa como ali estivesse daquela condição. Então ou meus familiares preferiam que eu viveria 15 anos isolado, ou que eu enfrentasse o mundo. Então, essa foi as atitudes, né, que eu tive. Então, eu tive muita, talvez, sorte nesse sentido. Fui um garoto sempre que busquei alguns objetivos. Eu sou natural de São Paulo, mas estive já aqui em Indaiatuba desde os 8 anos, vivendo. Então, estudei no Monteiro Lobato. Depois eu fui lá em Itaici, lá pro Alvarenga, né? E dali eu fui fazer FIEC, inclusive, também. Que curso você fez, a FIEC? Eu fui fazer o curso de mecânica industrial, né? Mas em 92, meu pai faleceu. E aí, então, depois houve ali uma ruptura familiar, né? Que é natural. E aí acabou que, então, nos próximos anos, eu fui trabalhar, inclusive, trabalhava fazendo silkscreen, camisetas e tudo. Isso adolescente, né? 17, 16 anos, 15 anos, dentro de casa. E, por fim, eu tive uma oportunidade de trabalhar em Campinas como office boy, que é uma extinta profissão, né? Por incrível que pareça. E aí, mas era muito importante, eu como office boy, incrível que pareça, eu como office boy, né? E aí, então, eu comecei a trabalhar lá em Campinas. Depois de um ano, eu tive a oportunidade de mudar para lá. E fui trabalhar numa empresa de importação. Aí eu acabei ganhando muita expertise, né, no negócio. Depois de 4 anos eu abri minha empresa lá em Campinas, junto com um dos ex-sócios dessa empresa onde eu trabalhava. Uhum. E ali por mais 20 anos eu fiquei trabalhando com essa empresa. Casei, tive uma filha, também pude conhecer muitos países aí do mundo a trabalho, né, então quebrei alguns paradigmas, né, assim. Você falou que a sua família te mandou para o mundo. Numa época em que os deficientes, eles eram, eu vou usar esse termo, eu Sim. trabalho na área da deficiência também, eles eram escondidos. Olha, eu digo assim, até hoje, né, infelizmente, depois a gente pode abordar esse assunto através da entidade da qual eu represento, mas ainda uma grande parcela a gente vê que tem esses problemas de exclusão ou de não integração. Ela parte de uma certa ignorância, se eu posso dizer assim, também dos familiares, mas também é um próprio preconceito da própria família, às vezes, que não quer expor a pessoa com deficiência. Uma questão financeira também, né, onde a renda do deficiente, através dos benefícios,
ele faz parte ou às vezes é o único, né, também, ou um dos poucos rendas da família. Então é uma questão social meio complexa, né? Não totalmente complexa. Não é só uma vergonha da família, né? E eu até brinco lá no Gadin que assim, a deficiência são camadas, né? Então a gente precisa ter assim uma dose de coragem para abordar o assunto, mas também eu acho que a gente tem que ter sensibilidade, né? É uma causa onde é muito interessante a gente, por exemplo, se eu não tivesse algumas oportunidades ou falta delas na minha vida no passado, eu, por exemplo, hoje não estaria no Gadin, né? Talvez não teria ido para Campinas, talvez não teria feito a minha vida lá, conquistado muita coisa que eu conquistei no sentido de desafios até profissionais mesmo, né? E poderia estar ficando só em casa assistindo televisão, ou não, né? Enfim, são essas as opções que uma pessoa que não tem essa integração social, ela acaba vivendo, né? Então, fica muito limitado no sentido até o próprio cognitivo mesmo da pessoa, né? Porque também não tem muita convivência com as pessoas, né? Não tem não tem troca. Não tem troca, né? Então, assim, as habilidades elas vão se perdendo, ou elas não vão se aprimorando. Sim. Então, eu acho que hoje, claro que nós estamos num outro momento, né? Do nosso país, da nossa sociedade. Eu enxergo que houve N melhoras, assim, a parte social ficou mais atenta a esse público. Você tem uma rede de solidariedade grande, mas ainda faltam algumas conquistas. O que falta? Olha, o que eu vejo, assim, na verdade, eu até também faço uma crítica até ao próprio ambiente, né? O movimento. Porque, assim, você tem a possibilidade, por exemplo, de hoje estudar em EAD, você tem possibilidade de estar inserido no mercado de trabalho. Claro que também a questão das cotas ela é um pouco obscura, né? Assim, não é obscura, mas é um pouco complexa. Mas assim, eu vejo que também falta um pouco de proatividade da pessoa com deficiência física. Tá. Né? Ou dos familiares, no sentido assim, meu filho é capaz, meu filho pode, ou meu parente, ou essas situações. A entidade que eu represento, ela tem um atalho, entre aspas, um bom atalho, porque nós temos o esporte como meio ou veículo para fazer essa integração. E daí a gente consegue mostrar para essas pessoas ou colocá-las em um outro, não é nem um patamar, mas é numa outra condição de sociedade, onde então ela vai estar inserida, ela vai ter algumas certas obrigações para fazer, a gente estimula com que eles possam estar aí inseridos no mercado de trabalho ou buscando fazer algum tipo de ter um curso ou ter algum tipo de melhora no sentido da educação. Uhum. Então eu acho que também falta essa primeira parte, mas eu acho que falta também da sociedade estar um pouco mais preparada para nos receber, mas não só no sentido de uma rampa acessível ou de uma calçada rebaixada, né? O que falta? Então, eu acho que falta isso sim, por exemplo, a sensibilidade de uma pessoa, por exemplo, um empresário ou uma pessoa que tem um grande negócio ou um negócio acima de 10 pessoas, entendeu? Inserir essa pessoa, olhar para as capacidades intelectuais dela, entendeu? E não da limitação, eventualmente. Porque eu acho que todo ser humano tem algum tipo de limitação. Com certeza. Né? Então, você não tem uma... enfim, existe um padrão, mas... você pode trazer... E outra, né? Por exemplo, uma pessoa sem mobilidade física, no sentido motor, ela tem, às vezes, ou grande parte, uma capacidade intelectual muito grande. Então, seria uma troca ou uma compensação, se a gente puder dizer assim, né? Então, eu acho que falta também um pouco arriscar, porque... não digo arriscar, né? É realmente apostar, né? Nessa situação onde você tem integrar essa pessoa, porque o que eu acho que num primeiro momento precisa é a integração, é você receber essa pessoa, se despir do preconceito ou daquela situação, ou até mesmo essa querer ajudá-la demasiadamente, entendeu? Ou deixar o ambiente completamente preparado, eventualmente, para recebê-la. Não nas questões de acessibilidade, mas na questão assim, por exemplo, é mais um
né, eu sou mais um dos seus entrevistados e não houve um preparo grande. Não. Você fez eu simplesmente te convidei. Exato. E eu acho que a abordagem tem que ser essa, né? Eu acho que, inicialmente, existe aqui um estigma onde você vai se aproximar de uma pessoa, então ela acha que você acha que ela está achando que vai ser abordada em virtude da deficiência, né? Eu brinco, eu sou intérprete de Libras numa escola, né? E em algumas conversas, assim, com alguns professores e até informações que eu dou para essa área, né, da surdez, Sim. eu brinco que às vezes o professor fala assim, e agora eu tenho um aluno surdo? Quando na verdade ele deveria falar assim, eu tenho um aluno surdo, que privilégio! Exato. O que ele vai me apresentar? O que nós vamos trocar, né? Eu acho que é a história do copo meio cheio, meio vazio. Né? E se você olhar para as oportunidades que eventualmente essas pessoas podem trazer, e aí sim, por exemplo, aí entra na questão de você fazer um mundo mais equilibrado, né? Então, por exemplo, se você tem um surdo, um deficiente físico cadeirante, um visual, até um próprio deficiente intelectual, dentro do sentido que ele consiga estar inserido, né, dentro da sociedade, você vai fazer com que as outras pessoas olhem, é como a criança, né? Se você pega uma criança, por exemplo, de 5, 7 anos, ela não tem o preconceito do negro, ela não tem o preconceito de um amiguinho não ouvir, ou de um amiguinho, né, estar numa cadeira de rodas, ou o amiguinho ser diferente, com uma muleta. Ele só quer brincar. Só né? quer Então, brincar. existe ali uma certa, não digo inocência, mas ela está despida de pré-conceitos, né? E aquilo vai sendo inserido por questões familiares, questões da sociedade, aí é bem amplo. Mas eu acho, então, se você conseguir ter o mais, tornar mais igualitário possível, a informação vai se disseminar, e quem tem informação tem poder, né? No sentido de, então você vai poder fazer julgamentos melhores, você vai estar podendo conviver com essa pessoa melhor, vai tirar suas próprias conclusões, no sentido assim, é uma boa pessoa para eu estar convivendo. Eu não vou conviver com essa pessoa porque ela está numa cadeira de rodas ou é surda, enfim. Pelo menos é isso que eu acredito. É isso. Eu não sou militante, né, nesta questão. Eu acho que a minha militância eu faço estando inseridos nos locais públicos. Eu acho que de direito meu estar, por exemplo, num shopping ou estar num cinema, enfim, inserido na sociedade como um todo, ir num restaurante com a minha namorada, ou ir enfim, assistir minha filha dançava antes, então eu ia assistir ela dançar, né? Hoje ela só está focada em estudo, então outras atividades ela não está fazendo, mas enfim, então eu não digo que é um direito, eu acho que até um dever cívico meu de estar vivendo em sociedade, né? De estar atuando nela. Então, de frequentar os espaços. Exato, né? Eu acho que, claro que não é fácil para mim, agora dizendo eu, né? O meu eu interior. Você vê críticas, você vê, enfim... O que você já ouviu que magoou? Vamos falar agora de coisas que te feriram. Sim. Mesmo, porque a gente sabe que tem preconceito, a gente sabe que tem as pessoas que apontam. Sim. A gente sabe que tem a família que não aceita. Sim, também. Olha, por incrível que pareça, a minha maior... Não seria um trauma, mas assim, foi quando eu trabalhava com desenvolvimento de fornecedores, produtos e clientes. Por incrível que pareça, eu era o homem que fazia primeiro contato com o cliente e mostrava as melhores coisas que a empresa tinha, né? E, de um modo geral, eu sempre fui muito bem recebido, todos com respeito. Mas eu lembro que uma vez eu estava numa empresa em São Bernardo do Campo, e eu fui me apresentar, e sempre o caminho era pela engenharia, né, para você apresentar o produto, especificação técnica e tudo mais. E eu lembro que quando o engenheiro veio me receber, ele tomou um baque. Ele veio apertar minha mão, ele não apertou minha mão, ele respirou fundo, deu meia volta, falou, um momentinho só, esqueci um negócio na minha sala, e se fechou na sala. Eu falei, tudo bem, fiquei esperando. E fiquei esperando praticamente a manhã inteira ali. Veio outras pessoas fazer a visita, etc e tal. A secretária ali
ficou bem incômoda porque ela percebeu essa situação, até que, enfim, eu deixei ali o material, deixei o meu cartão, enfim, e fui embora, né? E, assim, ele também tem todo o direito de não querer conviver comigo, mas eu acho que ali ele era um profissional. Será que ele tem? Não, de conviver comigo, né? Assim, e aí, então são essas as questões Então que a gente levanta, né? Mas, assim, só que dentro disso também veio uma outra força dentro de mim, né? Que aí eu quis me mostrar sempre mais profissional, então eu ia mais capacitado com informações técnicas, eu me preparava melhor a visita. A gente estava, né? Hoje em dia caiu um pouco isso, quer dizer, eu também saí do ramo corporativo, então eu não sei exatamente como é que é, mas antes era mais e-mail, então você mandava amostras por correio, enfim, você preparava toda uma documentação e tudo mais. Então isso me fez estudar mais as especificações técnicas, ter mais testes e certificados que eu pudesse comprovar a qualidade do meu produto, da qual eu, Isidoro, estava representando. Então eu associava muito esse meu preparo desse primeiro contato com o cliente, né? Eu fazia esse preparo para que, então, evitasse esse tipo de situação. Então é aquilo, foi uma oportunidade também para melhorar o meu trabalho, né? E agora, assim, se ele não quis conviver comigo também, não tem nenhum tipo de problema, porque hoje não se provou que talvez ele deveria, enfim, estar comigo ali, ou ter essa oportunidade também, de repente, de me conhecer. Mas, assim, é óbvio que nós temos níveis também, né, de deficiência. Então, por exemplo, você pega uma pessoa que tem paralisia cerebral grave, que às vezes precisa de tutor, que não tem condições de se comunicar corretamente, isso também cria, né, um afastamento natural das pessoas, né? Mas eu acho que é isso. Quanto mais você tiver informação, quanto mais o público em geral tiver informação, porque assim, às vezes todo mundo tem problema, né, nas famílias, mas às vezes alguns problemas de saúde eles se manifestam de outra forma, né? Então, por exemplo, as pessoas às vezes têm problema cardíaco, outros têm respiratório e tudo mais, então não são todas as famílias que eventualmente tenham um deficiente físico em casa. Pelo menos os congênitos, né? Que a gente tem duas divisões, os congênitos e os traumáticos. Os traumáticos são pessoas que acabaram se acidentando ao longo da vida e tiveram algum tipo de deficiência, né? Seja uma amputação, uma lesão medular. E, por exemplo, isso é uma condição também que a gente analisa para receber essas pessoas, né? Porque às vezes você tem uma vida normal, entre aspas, não teve contato com nenhum tipo de pessoa desse universo, vamos chamar assim, e acaba estando nele, né? E aí são pessoas que às vezes chegam muito traumatizadas, talvez por isso traumático, né? Sem aceitação da situação. Então também eu não posso chegar, ou a instituição não pode chegar nele e falar assim, não, ó, tá tudo bem, levanta a poeira, né? A gente tem que ter uma certa paciência. Tem que ter uma sensibilidade. Sensibilidade, né? Uma adaptação. A gente conversou, mas a gente não explicou o que é HDIN. Muita gente já sabe, né? Vamos lá, vamos explicar o que é HDIN. Então, o HDIN, ele é o Grupo de Ajuda dos Amigos Deficientes de Indaiatuba. Essa entidade existe há 21 anos, vai fazer agora em maio aqui em Indaiatuba. Ela inicialmente teve a preferência pelo basquete e cadeira de rodas. Ela é uma instituição de uma ONG, né, como o pessoal diz, ou uma OSC agora, né, que é a Associação Sociocivil. E, enfim, somos uma entidade sem fins lucrativos que trabalha com a pessoa com deficiência física. A entidade também preferiu trabalhar mais ligado ao esporte, porque foram 4 pessoas que, isso em 2004, tiveram acidentes, se tornaram deficientes, todos tiveram lesão medular. E no DEREFIM, né, que é o departamento aqui em Indaiatuba da área da saúde que faz a reabilitação, eles acabaram ali vendo que não era suficiente a reabilitação, que também deveria existir uma reabilitação social. Porque só a física ou essa parte, né, da adaptação, ela não era suficiente. Então, eles decidiram criar... acredito eu que naquele momento eles viram qual era o único esporte que a gente consegue fazer de cadeira de rodas. Então, foram pôr o basquete. E ali a instituição se desenvolveu. E dentro disso...
Depois não se associou, perdão, teve o apoio da Secretaria de Esportes, fomos aí participando de campeonatos. E então a entidade veio nesse viés também de acolher o deficiente físico, mas oferecer essa questão esportiva que eu concordo plenamente. O esporte é mais fácil você trazer essas pessoas para um senso comum, né? E hoje, após 21 anos, vocês têm outros esportes também incorporados à Gadim. Sim. Então, no caminho que o Gadim teve, depois de 2019, que foi um resgate da instituição através do antigo presidente, o Edélcio, popularmente conhecido como Dedé, né? E o Gadim, então, veio inicialmente com basquete, novamente, porque também era o know-how dessas pessoas que estavam lá. Eu cheguei em 2021 para ajudar nessa parte mais administrativa, e acabou que nós optamos por também seguir um caminho que era mais do financiamento através de leis de incentivo do esporte, e deu certo. Então a gente conseguiu fazer um projeto, aprovamos, captamos, aplicamos, isso na área do basquete. Só que eu vim do outro esporte, eu vim da natação originalmente. Só que na natação, por algumas complicações também que eu tive ao longo da minha vida na parte da deficiência, já não era mais um atleta de rendimento da natação. Então eu passei por algumas outras modalidades, e por conta disso eu vi que também era possível fazer no Gadim, algumas dessas, né? Certo. Porque o que acontece? Você recebe a pessoa que quer fazer um esporte, mas às vezes não se adapta ao basquete. Porque o basquete você tem que ter a cadeira de rodas, independente de se você é um lesado medular, ou um amputado, ou um malformado como eu. A cadeira faz parte da modalidade. E muitos não se adaptam à cadeira. Então, a gente estava perdendo pessoas por conta de que não tinha uma outra opção. Certo. Eu falei, bom, então a gente vai procurar outras. Acabou que a Secretaria de Esportes tinha uma modalidade que se chama-se halterofilismo, e aí a gente quis apoiar esses atletas que estavam ali não competindo dentro do circuito específico para deficientes físicos. E aí a gente veio apoiar. Então hoje nós temos 3 atletas que inclusive já estão em nível brasileiro, né? Eles estavam antes só em nível regional, como a gente chama. Hoje eles conseguiram índices para participar do Brasil. Eles tiveram uma primeira fase, inclusive agora em março. Estamos viajando com eles agora para competições específicas para deficientes físicos até agosto. A última competição vai ser em agosto. E cobramos eles da mesma forma como cobramos o basquete, né? Ou seja, rendimento, objetivo. Porque esse programa nos deu condições da gente implementar, então, uma equipe multidisciplinar, né? Com psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista, auxiliares, técnicos. Isso tudo lá na Gadim? Tudo no Gadim. Óbvio que a gente tem o espaço da prefeitura. Sim. Lá, nós temos a permissão da quadra. Para quem não conhece, é naquela área de esportes do Rêmulo Zuppi. Exato, fica ali no antigo campo da Usan, que o pessoal chama, né? Tem um ginásio, né? Sim, tem o campo lá, né? E do lado do campo, mas o ginásio não parece muito o ginásio, todo mundo fala, nossa, parece um galpão, né? Porque geralmente o pessoal confunde o ginásio com aquela parte ovalada, né? O telhado, mas é lá, né? Entra-se pela Helena Tomasi 53, tem uma rampa lá, e a gente tá lá no final do terreno. Então a gente pratica os treinos lá, o supino ou halterofilismo é em outro local. A gente está voltando com o atletismo agora também, de pista no caso, que antes era atletismo de campo, que a gente chama, né? Que é o campo dardo, peso e disco. Certo. O atletismo de pista é o corrida praticamente, né? Mas a ideia também é voltar com o atletismo de campo. Também, deficientes físicos? Tudo deficiente físico. Também nós damos apoio para 2 atletas do paraciclismo, que a Secretaria tem e apoia também, a Secretaria de Esportes, né? Porque a Secretaria de Esportes tem uma equipe de ciclismo, né? Sim. É multicampeã, tem excelentes atletas. O coordenador é o Piá, né? O Armando. Já esteve aqui no Personalidades. Sim, também. Então, e aí o Armando, sabendo que o Gadim tá nessa busca por novas modalidades e atletas,
conversamos, ele falou, tenho 2 atletas, gostaria aí que, né, vocês pudessem auxiliar de alguma forma. Então, dentro desse programa, nós auxiliamos eles. Até auxiliei também, eu não, né, a entidade auxiliou uma atleta que era da seleção brasileira, mas está em outra cidade, mas a gente forneceu psicólogo e nutricionista para ela poder participar de Paris 2024, né? Então, assim, a gente tem um DNA esportivo, né? Eu também fui atleta de rendimento, ainda sou, mas, né, já no final de carreira, mas fica o mosquitinho picou, então... Qual a assim, sua área? Natação ainda? foi a natação, mas hoje faz muito tempo que eu não nado e já fiz para esgrima, né, que é esgrima em cadeira de rodas, já fiz halterofilismo, já fiz também tiro esportivo e agora tô querendo encerrar minha carreira numa outra... Faço basquete também, né? Mas assim, a gente, por 2 anos consecutivos, nós fomos... porque existe um circuito brasileiro, né, da modalidade, no caso do basquete específico, e a gente foi campeão da 3ª divisão, aí foi campeão da 2ª divisão, e este ano nós vamos disputar a 1ª, né? Então, precisamos de atletas melhores, com mais habilidades, e aí eu parti mais para a gestão mesmo, né? Porque são mais demandas, exige mais apoio. E você tem experiência, patrocínio, né? Olha, foram 25 anos em Campinas, né? Eu gostava muito do que eu fazia. Uhum. Então, para mim, essa parte de desenvolvimento, de contato com... Porque essas empresas, elas não deixam de, no bom sentido, ser clientes, né? É óbvio que é uma troca, né? Porque é muito importante o patrocínio, a doação que eles nos dão. Sem isso, a gente não conseguiria ter a estrutura que a gente tem, tirando a quadra, porque uma cadeira de basquete hoje custa 7 mil reais. Um banco de supino, que ele é todo adaptado para nós, ele custa em torno de 9 mil. Existem handbikes, que é o do paraciclismo, que são as mais adaptadas, né? Elas custam aí as mais baratas, que não tem assim, as tops mesmo não são brasileiras, e as mais baratas são 50, 60 mil reais. Então são atividades, a para-esgrima, por exemplo, cada arma que a gente chama, né, custa em média 2.500, isso de saída. Então assim, a estrutura é pesada, né? Sim. E você precisa ter parceiros para isso acontecer. E hoje é uma questão, acontece uma troca muito positiva. Eu digo troca porque é uma troca mesmo, né? A gente, quando eu ofereço o projeto do Gadim para essas empresas de lucro real aqui da cidade, nós também queremos que eles conheçam o Gadim. Então, o que a gente faz? A gente faz uma que a gente chama de vivência. Então, a gente traz os funcionários, os colaboradores dessas empresas, a gente faz um jogo no Gadim entre nós primeiro, e depois a gente vai colocando um funcionário na cadeira de roda para jogar com a gente. E aí disso vira uma dinâmica muito legal, a gente consegue aí quebrar paradigmas, ver aí que as pessoas, né, às vezes nem estavam preparadas para estar lá. Elas acabam saindo ali de alma lavada, leve, e aí então isso muda a dinâmica, inclusive, dos funcionários, né, dos colaboradores, e com isso o investimento que eles fazem, porque eu acho que é um investimento, né, na verdade, que é uma doação, ela é legal, ela é numa conta específica do Ministério do Esporte, que depois ela é transferida para nós, sob prestação de contas e diligências, eventualmente, a gente acaba aqui colocando esse dinheiro em prática mesmo, né? Que é o imposto que a gente coloca ali, a gente tem todo a gente explica o que a gente quer, a gente, né, justifica o porquê estamos comprando aquele tipo de equipamento ou contratando aquele tipo de profissional. E é muito legal, eu já escutei de presidentes das indústrias, né, que foram nos visitar, que fizeram as interações com a gente, dizendo, ó, aqui, ele falou assim, eu me orgulho de estar contribuindo com esse projeto, porque aqui eu vejo que realmente o meu dinheiro ou o imposto da empresa está sendo aplicado, bacana, né? E transforma a vida das pessoas, muito, né? A gente, o Dedé resgatou a entidade com 6 pessoas. Hoje nós estamos com 40, né? Eu venho tentando difundir ainda mais a instituição, até agradeço o espaço aqui, para dizer que a gente tem capacidade para ter 80, para ter 100 pessoas lá, né?
Temos uma equipe feminina. Eu me De basquete, lembro, né? eu me lembro que na época eu tinha comentado, né, numa outra entrevista que eu dei, assim, estava surgindo um projeto. Esse projeto a gente conseguiu colocar uma equipe num campeonato do ano passado. Ficamos em sexto no primeiro campeonato, né, das meninas. Temos o propósito desse ano, pelo menos, subir uma posição. Vai ser em agosto também. A gente batizou elas de Primaveras do Gadim, né? Que é para trazer prosperidade e... Como chama? Que dê tudo certo para elas. Também a gente quer, né, inserir as meninas mais, porque também, se existe dificuldade em ter os deficientes físicos, é ainda mais difícil ter meninas, né? E ainda mais difícil no basquete, porque o basquete ele é um jogo de contato, meio que violento, né? Então você precisa dar umas cadeiradas para o jogo acontecer. Então, mas por isso que eu também quero outras modalidades, né? Para que a gente possa ter pelo menos opções, né? Para que além desse público que já é difícil de localizar. É difícil de localizar? Em conversa com o Dedé ano passado, ele me disse isso, que é Sim. difícil, né? Às vezes a família não aceita que venha. A gente tem várias situações, né? A gente tem, por exemplo, eu acho que até o próprio... Isso não é uma crítica, tá? O que eu vou fazer. Como a gente estava falando das dificuldades, às vezes você tem um sistema de saúde, por exemplo, que ele olha para aquela pessoa que eventualmente acabou de ter um acidente e que se tornou lesado medular, ou paraplégico, né, como o pessoal chama, ou paralítico. Ele acha que aquele ser humano sofreu tanto em que ele não deve fazer mais atividades físicas ou de alto impacto ou de grande... São visões filosóficas diferentes. Exato, E acaba que, eventualmente, o próprio sistema de saúde, por exemplo, poderia estar nos trazendo essas pessoas, indicando, na verdade, indicando essas pessoas para que a gente pudesse fazer um trabalho complementar. Porque o que acontece? Em nenhum momento a gente tem a intenção de entrar na área da saúde. Mas o que acontece? Na saúde mental a gente faz... Na saúde, não digo saúde, mas assim, no ganho, né, de bem-estar, até físico mesmo, né, porque o esporte acaba te exigindo que você coma melhor, ou mais pelo menos, que eventualmente você acabe descansando mais, porque você fica exausto, né, dos treinos que a gente dá, porque a gente tem 4 horas de treinamento lá, então... A vida da pessoa muda. Então, por exemplo, você poderia ter o sistema de saúde fazendo com que as pessoas que, por exemplo, saíssem dos centros de reabilitações, pelo menos conhecessem a entidade. De uma forma oficial mesmo. Por exemplo, Sim. A alta só está condicionada a você passar lá. Exemplo. Nós também, por exemplo, poderíamos ter no sistema de educação um trabalho em conjunto com os professores de educação física para que as crianças ou os pré-adolescentes, isso no caso municipal, né, eles pudessem ser acolhidos de alguma forma por nós, né, a gente faz alguns trabalhos, isso eu me comprometo, estou me comprometendo esse ano até melhorar esse trabalho demais nas escolas, difundir mais a gente, a instituição, né. Mas você tem, por exemplo, eu tive uma grande dificuldade dentro da parte estadual, né? Ou, por incrível que pareça, não foi do estado. Eu entrei em contato com as escolas que são dos adolescentes, né? Que é o ensino médio, para poder fazer essas apresentações ou eventualmente ter alguns possíveis usuários do Gadim, beneficiários do Gadim. E eu escutei de 2 diretores, por exemplo, que eles não poderiam permitir por conta de que isso daí teria que ter a autorização dos pais, porque seria como se fosse uma invasão de privacidade. E então, assim, são essas barreiras, né, que a gente encontra. E depois você tem, por último, né, a gente tem uma ideia, a gente não, né, as pessoas, porque... Alguns, ou a grande maioria, ganha o LOAS e o BCP. E existe um medo dessas famílias, como eu falei aqui, que às vezes é a renda, né? O LOAS ela é a renda da família, ou boa parte da renda. Então eles acham que se essa pessoa estiver num convívio social, o INSS vai cortar o benefício.
E eu até brinco, assim, ó, mas não tem nenhum fiscal aqui na porta do Gadin, né, do INSS, achando que você vai... E é tão engraçado, né, que assim, constitucionalmente é garantido o seu direito, né, de ter socialização. Isso é um direito do Estado. Direito do Estado. Então nunca o Estado vai te prover... Direito à educação, à cultura, Exato, ao lazer, né, ao esporte. Então nunca que o próprio Estado vai retirar isso de você. Claro que não. Né? Falta de conhecimento, né, Isidoro? E aí então você vê que... Mas muitas famílias têm esse medo, né? Então assim, a gente já recebeu pessoas... que conheceram o Gadin por uma outra situação, acabou que alguém levou na marra, e aí ela falou, mas eu tô aqui, eu queria vir, eu adorei, eu gostei, mas eu tenho medo, porque se eu vir aqui, eu tenho certeza que eu vou perder o benefício no mês que vem e tal. Tanto é que depois até na época eu fazia parte do Conselho de Acessibilidade da OAB, a gente promoveu uma palestra lá para justamente os advogados da OAB poderem esclarecer que não tinha nada disso, né? Então, assim, é um desafio grande que a gente tem. Mas a área da deficiência, ela tem desafios diários, né? No Gadin? Não, eu acho que a deficiência em geral no Brasil, todas as deficiências, Sim. são muitos desafios. Eu posso falar dos físicos, né? Então, assim, você tem N situações. Você tem, por exemplo, os equipamentos ortopédicos que a gente possui. Então, por exemplo, eu uso uma prótese. Uma prótese, 5, 6 mil reais. A mais básica, né? Você tem cadeiras... e não é só a cadeira, porque da cadeira você tem que ter a roda, da roda você tem que ter a almofada, e daí a cadeira sai 10 mil. Sim. Então, por exemplo, já parte daí. Aí parte da acessibilidade. Claro que a gente mora em Indaiatuba e, graças a Deus, a gestão pública, pelo menos, né, a maioria, acredito, eu não uso mais ônibus, né, mas se eu não me engano, todos os ônibus têm as plataformas, os ônibus municipais. Você vê aí, pelo menos na área central, eles se preocuparam em fazer as guias rebaixadas ou as guias elevadas, as passarelas elevadas, né? Que eu acho que é até mais prático do que a rebaixada. Enfim, existe um esforço também, né? A gente também não pode ser omisso em dizer que não existe isso. Mas eu acho que também falta, por exemplo, a parte das cotas. A parte das cotas para emprego é meio complicado. Porque você tem ou a cota de que vai ser repositor de supermercado, e nada contra, mas ou você tem cotas que exigem MBA, né? Então, assim, não existe, por exemplo, pelo menos eu digo isso, não estou generalizando, mas pelo que eu vejo, assim, muitos evitam em querer trabalhar por conta disso, né? Porque assim, eu, cadeirante, não tenho condições de ser repositor, né? Primeiro, não vou conseguir empurrar o carrinho. Depois, não vou conseguir colocar na última prateleira. Então, eu acho que também poderia existir um melhor preparo nessa questão de orientações das cotas. Mas isso é geral no Brasil, né? Sim, sim. Aí não seria um caso isolado do Gadin. Eu acho que todas as instituições, todas as cidades, o país como um todo enfrenta essa situação. Que assim, a questão das cotas são empresas maiores que têm a necessidade, a obrigação de oferecê-las, né? Então, eu não sei se eles criam certas situações para evitar a contratação, como isso. Por exemplo, uma vez eu recebi lá uma vaga de exigia graduação em administração, mais pós-graduação e MBA, né? Fora falar no mínimo um idioma, como fala, fluente. Complementar, né? E isso não é uma realidade de 99,9% dos deficientes. Até porque aí você tem uma outra situação. Por isso que eu falo que são camadas. Se você é uma pessoa que sim, se formou, trabalhou a vida inteira, teve um acidente de carro, exemplo, se tornou paraplégico e aí ela volta para o mercado de trabalho continuando a mesma situação. Mas se você pega, por exemplo, um congênito, baixa renda, onde a família tem pouca escolaridade, tá? Nunca, ou muito difícil, nunca não digo, né? Porque aí também seria muita arrogância da minha parte. Mas é muito difícil que eles cheguem a uma condição dessa, né? Então, eu acho que poderia existir um preparo melhor, não sei se seria do poder público. Tem que ter mudança no mercado de trabalho, né? Também, isso eu acho. Ou, por exemplo, instituições
porque você tem, por exemplo, instituições que sim trabalham com as cotas ou os PCDs que chamam, né? Mas que também só pegam currículos e ali apresentam para as empresas, mas a isso eu não quero fazer um ato falho aqui, mas será que existe um preparo dessas instituições para dizer, olha, precisamos de olhar para essas vagas com mais carinho, mais cuidado, porque nem todas as pessoas têm esse nível de conhecimento. Automaticamente oferecer para essas pessoas que estão querendo entrar no mercado de trabalho algum tipo de um curso extra, melhorar eventualmente, né, a própria educação da pessoa. Sim. Fazer um curso complementar, oferecer esse tipo de situação, ou ter convênios com faculdades aonde, se existe cota empresa, eu acredito que exista hoje, né, também, mas assim, em que o curso, né, fosse realmente também voltado para uma situação de você não se tornar só um repositor de supermercado. Sim. Essa é a grande crítica, né? A grande crítica. Eu acho. Das na área cotas, da sim. surdez, muito também acontece Sim. isso, né? É sempre trabalhos, ou o supermercado, reposição, ou empresa numa produção simples. Sim. Né? E alguns têm uma formação robusta. Sim. E não conseguem um emprego. E por quê? Porque assim, aí existe esse vácuo, né? Porque assim, aí você entra pelas cotas. Aí às vezes você é muito caro para a cota, né? Só que ao mesmo tempo, por você estar na cota, você não pode participar da seleção natural, vamos chamar assim, né? Exatamente. Aonde você poderia, então, concorrer a vagas. A vaga, né? Então, eu acho que nessa questão existe esse vácuo ainda. Com precisa certeza. ser um pouco mais melhorado, né? Com certeza. Mais lapidado. A gente tem umas fotos para comentar sobre o trabalho desenvolvido pelo Isidoro no GADIM. E a gente vai comentar algumas fotos mostrando, inclusive, o trabalho que eles desenvolvem lá, já que é multidisciplinar, né? Sim. Comenta essa foto para mim. Então, esse é o nosso fisioterapeuta, né? Marcelo, tá dando atendimento aqui num dos atletas do basquete. Aí numa sala que a gente tem lá, né? Com alguns equipamentos que a gente adquiriu, outros foram fornecidos pela Secretaria de Esportes. E esse atendimento é para quem está no GADIM, associado. Todo o propósito, você estar no GADIM, o que a gente consegue com os profissionais, eles têm focados no projeto, né, que a gente chama de projeto da lei de incentivo. Mas também a gente conseguiu com que eles façam atendimento aos que não queiram estar na fase de rendimento. Okay. Então é uma troca positiva que a gente tem. Claro que a gente dá preferência primeiro para os atletas que estão no programa, mas também eles encontram espaço para poder dar, né? Aí é uma vivência que a gente fala, né? Foram com o pessoal da John Deere. Inclusive, esse que está segurando a bola de basquete, ele é se eu não me engano, o vice-presidente ou presidente da John Deere das Américas. Legal. Que veio conhecer o nosso trabalho. A John Deere é um dos grandes apoiadores do projeto da Lei de Incentivo do GADIM, né? Que bacana. Já está no 3º projeto. Que ótimo. A próxima foto, Leandro? Essa é a equipe de halterofilismo, que eu falei, né? Numa competição em São Paulo ano passado. A gente tem o Marcos. No meio está o Cleverson, que ele é o técnico, né? E o Carlos aqui à direita, né? Atletas de halterofilismo. Isso, halterofilismo. Treinam lá no... Não, tem um núcleo específico. Ele não é no GADIM ainda, a gente está tentando reformar o espaço para deixar todo mundo junto. Bacana. Mas, por enquanto, ocorre ali no Campestre Joia. Certo. Próxima foto, Leandro? Aí Esse sou eu numa escola, né, fazendo a apresentação da entidade, dizendo quais são os nossos propósitos. Aí depois teve uma vivência que a gente fez com as crianças, colocando elas nas cadeiras, fazendo lá a cesta. Nessa escola tinha um menino cadeirante. Aí ele começou, ele veio até nós depois, não exatamente depois disso, mas... E agora está retomando também, né? Tá no projeto, bacana. Próxima foto para a gente comentar aqui, o lance do basquete. Esse é o momento mais legal da disputa de bola, né? Que é quando começa o jogo e sobe o início do jogo, né? Aí tem nosso atleta, o Elson, que está de preto aí,
Foi numa competição lá em Patos de Minas, que é uma Copa, né, que tem. A gente vai, inclusive, para ela agora em julho. Muito legal, muito legal. Tem mais foto, Leandro? A gente vai comentar mais uma foto aqui. Eu coloquei um monte. E aí foi o nosso Campeonato Brasileiro da segunda divisão, né? Que foi em agosto do ano passado, lá em São Paulo, no Centro Paralímpico Brasileiro. A gente foi campeão da segunda divisão. Infelizmente não fomos invictos, mas foi quase 7-1. E aí chama, né, o projeto, que é o Gadim Paralímpico, que é apoiado pelo governo federal através da Lei de Incentivo do Esporte, Ministério, né, do Esporte, aonde então essas empresas de lucro real, elas podem doar para o projeto e a gente aplica e tem essas conquistas aí. Gadim fazendo um trabalho importantíssimo para Indaiatuba, né? Olha, a gente se pensando orgulha, nas né? Pessoas, Exato. Mas vamos pensar na cidade, né? O desenvolvimento para essas pessoas, para as famílias. Então, eu acho que assim, o que agrega é o que a gente fala lá, né? Às vezes eu e o Dedé, a gente fica lá, a gente tem as nossas dificuldades, os nossos desafios, as promessas que não são cumpridas, né? Então, mas assim, aí a gente pega, por exemplo, eu tenho vários exemplos, né? Mas um dos exemplos lá que a gente tem, por exemplo, é uma pessoa com 50 anos que veio no Gadim, começou a fazer atividade física sem nenhum tipo de intenção de se tornar atleta de rendimento, porque aqui todos somos, né? Eu digo aqui porque eu tô lá também, eu participei da competição. Uhum. Joguei, inclusive. Então você vê que são pessoas que estão treinando diariamente, né, e tal. E ele, fazendo o que a gente chama de base, que é a primeira fase do treinamento, ele passou um tempo, ele veio lá e chegou pro Dedé, porque o Dedé que faz essa primeira parte do treinamento, né? E ele entregou, acho que 9 caixas de remédio, dizendo que o Gadim tinha feito isso por ele. Né? Ele parou de tomar os 9 remédios. Parou de tomar antidepressivo, remédio da pressão e alguns outros. Ele falou, a única coisa que eu tô tomando agora é relaxante muscular, porque o treino é pesado. Mas, então assim, é o que eu falo. A gente, quando inicia o trabalho, a gente não está interessado no esporte, em si, no resultado da competição. Claro que eu fui atleta de rendimento, ainda sou, gosto de medalha, ganhei medalha, enfim. Mas esse processo que o esporte te traz, ele te traz outras coisas, entendeu? Então essa questão do desafio, o próprio bem-estar, a própria endorfina que entra no seu corpo e que vai te fazer ali dar um relaxamento, pensar em outras coisas. Todo mundo tem dificuldade, até a gente. A gente, às vezes, até tem mais, né? Muito mais. Mas, no final das contas, por exemplo, você está trazendo, que é o que eu chamo de integração. Então, você está trazendo essa pessoa para um contato. Hoje, no Gadim, a gente já tem 3 casais. Um deles, até se puder colocar a foto ali depois, acabou de mudar esses dias para uma casa, alugou com a menina. Ele era de Santana do Parnaíba, veio morar no nosso alojamento, que a gente tem um alojamento lá e deixa os atletas alojados. Hoje, a gente está com 8 atletas. Gostou da menina, enfim, então ali eu falei, logo nós vamos ter os filhos do Gadim, né? Porque com certeza. Já é uma geração, nós vamos formar isso, é muito legal, porque assim, ele estava em Santana do Parnaíba, o menino, né, assim, com umas situações, né, difícil acesso, difícil mobilidade lá, sem equipe para treinar, depressivo em casa também, ou já entrando nesse estado, ele já era atleta, né, já tinha também, inclusive, tido uma passagem pelo Gadim, e hoje está formando família. Então, assim, tem outros que voltaram a estudar, entendeu? Coisa. Que querem esse compromisso de eventualmente fazer uma faculdade, querem estar na área do esporte, então querem se tornar educadores físicos. Então, assim, você vê que de uma atitude de o pessoal entrar na quadra, querer fazer um esporte, a vida se transforma de uma outra forma, né? E é isso que a nossa instituição traz, essa possibilidade ou essa oportunidade, né, de ter uma vida. Eu luto por isso. Se eu sou militante, eu digo que eu luto por essa dignidade que o deficiente físico tem que ter. Mas eu luto não nas trincheiras, né? Porque eu não sou militante em querer, exigir, etc. Mas eu mostro com isso que dia a dia, né? Que eu tenho direitos, que eu tenho que ter acesso,
que eu tenho que ter oportunidades ou que eu vou buscá-las, entendeu? Então, pelo menos essa é a minha filosofia de vida, né? Parabéns pelo seu trabalho, um prazer te receber aqui no Personalidades. O objetivo desse programa é justamente esse, né? Trazer pessoas de Indaiatuba que estão fazendo, estão movimentando a cidade. E tem muita gente fazendo coisas extraordinárias em áreas diferentes. Você é um deles, também junto com o Dedé lá no Gadim. Obrigada, foi um prazer te receber. Imagina, muito obrigado eu pela oportunidade. Só posso passar o serviço? Claro! Então, o Gadim ele tem treinos de segunda, quarta e sexta, das 16 às 20 horas, para a parte do masculino ou base. E a gente tem o feminino, que é de terças e quintas, das 10 ao meio-dia. Ficamos no Rêmulo Zop, né, na rua Helena Tomasi, 53. Ele fica ali no Campo da Uzan, né? E as nossas mídias são @GadimBasquete no Instagram, no Facebook também, Gadim Basquete. Tem o site institucional, que é o gadim.com.br, onde tem bastante informação lá sobre leis de incentivo, como é que pode doar. E aí depois, não sei se vai passar nos créditos, deixo o meu celular para que, se alguém tiver interesse, em contato. Aceitamos também doações de fraldas geriátricas. Temos um serviço, só para encerrar mesmo, a gente tem um serviço de empréstimo de material ortopédico para a população em geral. Ele é um banco que a gente está inclusive ampliando, né, porque está havendo grande procura. Isso é em apoio com a empresa Flaneg, né, que nós temos. Então nós emprestamos por 3 meses cadeira de rodas, andador, cadeira de banho. A única coisa que a gente pede em troca é um pacote de fralda geriátrica adulta, M ou G. Então, assim, a gente acaba também ajudando a população. Com certeza. Não só o deficiente físico, mas a população como um todo. Essa é a nossa missão. Obrigada, Isidoro. Obrigado. Vocês conferiram mais esse episódio do programa Personalidades, hoje com essa história tão legal do Isidoro e do trabalho desenvolvido pelo Gadim aqui em Indaiatuba. E eu peço que você nos ajude a compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, com a sua lista de amigos. Comenta aí com seus amigos sobre essa entrevista e sobre o trabalho do Gadim. Tem um endereço aí, vocês podem comparecer num treino para ver ao vivo ali como é. Obrigada, até o próximo domingo.